Bem-vindo de volta. Hoje estamos novamente com Alastair Crooke, ex-diplomata britânico e negociador com décadas de experiência em conflitos no Oriente Médio. Alastair Crooke também é fundador e diretor do Conflicts Forum. Então não deixe de conferir o Substack dele, que é cheio de análises muito interessantes. O link está na descrição. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Obrigado por me convidar. Então, você escreveu recentemente um artigo, também publicado no seu Substack, sobre a geopolítica do mundo sendo redefinida pela guerra no Irã. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Por que o Irã não é apenas, digamos, uma derrota estratégica para os Estados Unidos nessa crise regional, mas também algo que está, de novo, impactando toda a geopolítica mundial? Acho que há vários motivos para isso. Primeiro, existem 3 países sendo diretamente afetados. O primeiro é Israel. Há uma crise em Israel. Eu estava lendo hoje de manhã algumas reportagens de lá dizendo que Netanyahu está em desespero com a possibilidade de um acordo, totalmente contra, completamente desesperado e preocupado com o próprio futuro. Porque, como você sabe, há processos pendentes contra ele que podem acabar levando-o à prisão. Casos de corrupção antigos, mas ainda em andamento. E segundo as autoridades jurídicas, se esses processos chegarem ao fim, ele pode ser condenado. E o outro aspecto disso são as eleições e o perdão que o Trump vem tentando conseguir para ele. Até agora esse perdão não saiu. Na verdade, o que muita gente está pedindo é o apagamento completo dos processos contra ele. Todos aqueles casos que eu acabei de mencionar, que simplesmente sejam retirados da lista de acusações e jogados no lixo. E até o momento isso também não aconteceu. Então há quem pense, e eu reforço, isso é especulação israelense feita em Israel, que talvez fosse melhor para o Netanyahu renunciar e deixar o governo antes do fim do mandato. Do que aumentar o tom do discurso numa eleição, digamos, em setembro ou outubro. Parece que a eleição vai acontecer em setembro e não em outubro, porque outubro traz uma lembrança muito negativa para muitos israelenses, por causa do 7 de outubro. Então, ele quer se afastar dessa data, mas está parecendo que ele está agindo por desespero, porque o perdão não está saindo. Não tem acordo sendo fechado que permita isso, mesmo que ele consiga o perdão. Ele está recusando do jeito que está, porque não vai admitir culpa, e isso é exigido pela lei israelense. As tensões estão crescendo muito, porque agora há israelenses que no começo estavam super entusiasmados com a ideia de que os Estados Unidos iam entrar na jogada, que a maior potência do mundo ia se unir a Israel e basicamente destruir o Irã. É isso que eles querem, a destruição do Irã. E agora está ficando claro, dentro de Israel, que esse não vai ser o resultado. Na verdade, o Irã venceu a guerra e por isso venceu também a guerra de Israel, no sentido de que Israel perdeu, assim como os Estados Unidos perderam, mas Israel ainda mais. Israel perdeu a guerra, e isso está colocando em dúvida questões muito, muito profundas. Muita gente tem dito que esse é o colapso de todo o projeto do Grande para Israel, porque agora o país está preso em... Quantas são mesmo? 5, 6 guerras impossíveis de vencer. E em todas elas, as coisas não estão indo bem. Em Gaza, na Cisjordânia, e especialmente no Líbano, a situação está ruim. Na verdade, nenhuma dessas frentes está indo nada bem. E como disse o chefe do Estado-Maior, para conseguir lidar com isso, a gente precisaria de mais 6 exércitos como o que temos hoje. Então veja, eles estão presos numa guerra impossível de vencer, com tropas insuficientes e sem uma saída clara para isso. O Irã era para ser a bala de prata, aquela solução que tiraria Israel dessa crise cada vez mais profunda e levaria o país para uma nova fase. Então algumas pessoas, eu não estou dizendo que é a maioria, nem um grupo grande,
Mas já dá para ver gente séria, de alto nível em Israel, começando a dizer algo como: no fim das contas, a gente precisa voltar ao que Ben-Gurion dizia lá no começo, que Israel é um país pequeno, com pouco território, poucos recursos, uma população pequena, que a gente precisa ficar dentro das nossas fronteiras. E ele também apoiava a fórmula de Clausewitz, de que a guerra é uma continuação da política e não o contrário. Então, na visão de Ben-Gurion, Israel não podia se dar ao luxo de ter um exército grande. Poderia ter um exército pequeno, profissional, e precisava contar com os reservistas. Então as pessoas estão começando a olhar para trás e dizer: olha, a gente errou feio nisso. Agora estamos sobrecarregados, envolvidos em tudo, nesse grande projeto de transformar Israel no hegemon do Oriente Médio. E tudo está dando errado. E agora estamos presos em todas essas guerras que nós mesmos começamos. Aí tem gente dizendo: precisamos voltar ao modelo de Ben-Gurion, precisamos ficar dentro das nossas fronteiras. E tem outros dizendo: olha, esse jeito de lidar com o problema iraniano não está funcionando, não vai trazer uma solução. Essa tentativa de fazer os Estados Unidos destruírem o Irã não vai dar certo. Então a gente precisa de uma solução. E talvez a gente precise repensar todo o projeto sionista e olhar para ele de um outro ponto de vista. Agora, é claro, essas são ideias, são correntes que estão começando a aparecer e que ainda não se consolidaram. Acho que, em parte, isso acontece por causa da enorme incerteza sobre o que o Trump vai fazer, o que vai acontecer nos Estados Unidos e também com a economia mundial. Então ainda não chegamos lá, mas esse é um momento de virada muito importante para Israel. As pesquisas mostram que o Netanyahu pode perder pela primeira vez. Eu sempre fui daqueles que diziam: ele é o homem de Teflon, nada gruda nele. E normalmente, quem prevê que ele vai desaparecer acaba se enganando. E eu sempre disse, sabe, ele escorrega por aí e consegue sair desses problemas políticos. Não tenho tanta certeza. Sabe, com todos esses problemas do governo, o debate sobre o serviço militar obrigatório e os grupos ortodoxos em Israel, não sei se ele vai conseguir sair dessa vez. E eu acho que a oposição está crescendo e as críticas a essa guerra em Gaza estão ficando muito fortes e muito amplas. Então, sabe, o governo pode acabar implodindo. E pensa nisso, se o Netanyahu saísse, quem você acha que conseguiria carregar toda a agenda desse governo tão amplo, desde o Ben-Gvir até todo o Likud? Quem conseguiria sustentar isso? Talvez todo o projeto, toda a estrutura política que o Netanyahu construiu nesses últimos 20 anos acabe implodindo e tudo, sabe, se desfaça em facções e divisões internas, eu acho. Eu não sei, mas o que eu estou dizendo é que isso deixa uma grande interrogação no ar. E você me perguntou por que eu disse que outras coisas também estão mudando. Eu acho que está muito claro que a Rússia está mudando. A gente viu um ponto de virada na Rússia. E uma figura russa de alto escalão, que tem estado nos bastidores do poder por uns 20 anos ou mais, o Sergei Karaganov, disse explicitamente no artigo que ele escreveu que a Rússia precisa aprender com o Irã. E o que ele destacou de forma bem direta foi como o Irã usou mísseis convencionais para atingir alvos americanos e ocidentais vulneráveis. E quando o Irã fez isso, o Ocidente recuou e se retirou. E ele disse: precisamos aprender com os iranianos. Precisamos trazer as lições do Irã para o nosso próprio quintal. No começo, isso surgiu quando o tema passou a ser o centro da atenção dele. E isso acabou mudando as ideias dele. Ele dizia: a gente precisa voltar à dissuasão nuclear também. As pessoas não acreditam mais na nossa capacidade de dissuasão. Nos anos 50, a gente tinha a dissuasão nuclear e funcionava. Mas depois a União Soviética melhorou a dela e o Ocidente ficou, digamos, eufórico. E agora, se alguém menciona que a Rússia é uma potência nuclear, os neoconservadores têm sempre a mesma resposta. Repetem o tempo todo: ah, Alistair, isso é bobagem.
O Putin nunca ousaria. A OTAN, e agora temos toda a OTAN, com seu PIB e seu poder militar contra a Rússia. Isso muda completamente a questão. Não, não tem. Então o Karaganov disse que o medo e a sensação de que existe, digamos, algo por trás das armas convencionais, e ele deixa claro que a primeira linha de defesa são as armas convencionais, ele incentiva a Rússia a realmente avançar no desenvolvimento de armamentos convencionais. Mas no fim das contas, ele diz que como último recurso, quando a sobrevivência do país está em risco, é preciso que as pessoas temam a arma nuclear. E na verdade, eu concordo que isso vai acabar sendo um interesse europeu, quando os europeus estiverem, quase espumando de raiva, repetindo guerra, guerra, guerra com a Rússia o tempo todo, num tipo de frenesi crescente de discursos sobre a Rússia e o Estado europeu. E na prática, se aprofundando ainda mais nessa postura, dizendo não podemos conversar e mais do que isso, vamos impor sanções a qualquer um que use petróleo ou gás russos, mesmo que tenham sido comprados de terceiros, da Índia ou por caminhos indiretos. Nós vamos acabar com tudo isso. Quero dizer, essa espécie de corrida suicida, em que os europeus vão um atrás do outro, como ovelhas indo para o precipício, entrando num declínio econômico, quando percebem que a energia vinda dos Estados Unidos é muito mais cara do que a que eles tinham antes. Então eu acho que não é só no nível público, mas também no mais alto nível, que há uma mudança de clima. E você provavelmente já percebeu isso. Os entendimentos de Anchorage acabaram. O Lavrov deixou isso bem claro e disse que os europeus têm parte da culpa. E claramente eles estão entendendo que isso não pode continuar. Essa escalada da Europa, com cada vez mais apoio à Ucrânia em termos de mísseis e drones. O Reino Unido e a Acori anunciaram que vão enviar mais 120 mil drones e mísseis de longo alcance para a Ucrânia. E eles estão usando o espaço aéreo e o território da OTAN nos países bálticos para lançar esses ataques contra São Petersburgo e outros lugares, partindo do princípio de que, por ser território da OTAN, o artigo 5 do tratado daria proteção contra qualquer retaliação da Rússia. Bom, talvez estejam enganados. Pode ser que as coisas mudem. Mas eu acho que o que a Rússia disse foi um pouco diferente. Eles disseram, agora nós vamos atacar os centros de tomada de decisão. E eu entendo que o que eles querem dizer com isso é que esse centro de decisão não está na Letônia. Eles sabem exatamente onde ele está. Está na Grã-Bretanha, na França e na Alemanha. É lá que o plano de guerra, essa escalada gradual, é elaborado, não na Letônia. A Letônia é só uma peça nesse processo. Então eu acho que isso está mudando rapidamente. E eu acho que, provavelmente, depois da cúpula em Pequim, onde Putin e Xi se encontraram, o que a gente vê é o seguinte: a China não age de forma aberta, não com mísseis, nem fazendo muito barulho, mas está realmente reagindo contra os Estados Unidos no campo econômico. Está proibindo que cidadãos chineses comprem ações no mercado americano e também bloqueando, digamos assim, outras formas como as moedas digitais, pelas quais os Estados Unidos tentam expandir o mercado do dólar. E eles estão fazendo o contrário. E agora com a Eurotea dizendo que os títulos da China são, na prática, um bom colateral. E bom colateral, nesse caso, quer dizer algo equivalente a dinheiro vivo. Isso agora faz parte do mercado de títulos de longo prazo. Então, eles estão reagindo às tentativas dos Estados Unidos de pressionar a China no seu investimento em capital, no seu gasto de capital, na sua disponibilidade de recursos. Isso acabou fortalecendo o mercado de títulos chinês. Até países europeus já estão emitindo títulos denominados em yuan. Ou seja, a China está reagindo em várias frentes. Não é algo que gere muita notícia, não faz muito barulho, mas, assim como a Rússia entrou em uma nova esfera, a China também adotou medidas discretas, porém muito firmes, para conter a expansão americana. Quer dizer, é só olhar o que aconteceu com a Nvidia e o foco dela.
Os chineses simplesmente retomaram todo o mercado chinês para eles mesmos. Essas são mais ou menos as áreas em questão. Tudo está esquentando, ao que me parece, e ficando muito mais duro em relação ao Ocidente como um todo. A Rússia, especialmente, está muito irritada com a Europa. Digo, uma raiva bem visceral mesmo. E não sem motivo. E aí tem também, eu diria, uma reação bem firme da China diante dessas medidas econômicas meio leves que estavam sendo impostas contra o país. Eles basicamente disseram, tudo bem, podem vir. Acabou a fase do bom moço na estratégia. Agora vamos reagir economicamente. Não é algo cheio de alarde, nem com grandes anúncios, mas acho que é isso que está acontecendo. Sim, é um ótimo ponto sobre como a guerra no Irã também mudou a Rússia agora e a China também. Eu tinha um comentário e uma pergunta. Meu comentário é o seguinte: eu também entrevistei o professor Karaganov sobre esse assunto. E mais uma vez, a impressão que eu tenho em Moscou é que não é só ele. O que ele diz reflete bem como o clima mudou de forma fundamental por lá. E eu acho que no Ocidente, muitas vezes é preciso parar um pouco para refletir, porque nas últimas 3 décadas, sob essa era hegemônica, a gente teve um certo luxo, digamos assim, em relação ao que a guerra significava. A gente podia atacar, invadir países pequenos e mais fracos, e no fim das contas, a guerra virava algo que acontecia no território dos outros. A gente tinha controle total sobre a escalada. Nós decidimos quando começa, como deve ser combatida, quando termina. E os nossos adversários sempre têm essa ideia de que, sabe, a gente também pode usar uma tática de dar um soco no nariz, por assim dizer. Tipo, vamos bombardear um pouco. Se você não reagir, fica por isso mesmo. Mas se reagir, aí a resposta vem pesada. Eu acho que é mais ou menos isso que os russos querem, ter um certo controle também. Eles não queriam que a situação escalasse para um conflito direto. Então tentaram, digamos, encerrar as coisas na Ucrânia, enquanto ignoravam o envolvimento cada vez maior do Ocidente. Mas como você mencionou nas suas conversas com esses neoconservadores, qualquer sinal de moderação do lado russo é visto como fraqueza. Is seen as weakness. It's not just the neocons, it's overall the Western media. Não são só os neoconservadores, é toda a mídia ocidental e os políticos em geral. Então eu acho que eles chegaram num ponto em que dizem, não dá mais. Com esse nível de envolvimento do Ocidente, com a ousadia de atacar a partir de território da OTAN, falando abertamente em produzir em massa armas para atingir e destruir a infraestrutura de energia da Rússia, isso não pode continuar. Aí as pessoas continuam me dizendo, mas eles não vão fazer nada. Só que, se não fizerem nada, correm o risco de provocar a Terceira Guerra Mundial por inação. Porque, se o Ocidente não for contido, vai continuar essa escalada de ataques contra a Rússia. Isso se torna algo existencial. E em algum momento, os russos teriam que responder com armas nucleares. Então, sabe, por mais triste que seja, parece muito racional começar a revidar contra países da OTAN. E isso é algo muito perigoso de se reconhecer. Desculpe minha pergunta. Desculpe se você tinha... Eu só queria dizer o seguinte, o ponto crucial, e eu conversei diretamente com o professor Karaganov sobre isso, é o que ele está tentando fazer. O que eles estão tentando fazer é mudar a psicologia na Europa, aquela mentalidade de complacência. É uma ameaça que pode levar à Terceira Guerra Mundial. É isso que eles querem atingir. E é por isso que o medo pode parecer meio contraditório, mas é por isso que o medo é importante para a dissuasão. Se você não sente medo, se acha que é tudo blefe, pode cometer erros graves. E eu acho que eles não pretendem ser, digamos, o sapo fervido nessa história. Sabe aquela metáfora? Você coloca o sapo na água fria, vai esquentando aos poucos, e ele morre se não decidir pular fora da panela. Eu acho que a Rússia está pulando fora da frigideira e não pretende ser cozida. Então a minha principal preocupação é com a palavra que você usou,
reconhecer. E eu não acho que seja reconhecido. Na verdade, nem é notado na Europa. Eles estão completamente alheios ao que está acontecendo, ao que está se passando. E quando não estão, quando percebem, acham que é uma boa notícia. Isso é ótimo. Sabe, esse ataque à Rússia, os ucranianos reagiram e eles ameaçaram fazer isso no dia 9 de maio, o dia da lembrança em Moscou, os ucranianos, e foram contidos pela Casa Branca. Mas agora vem aí o Fórum Econômico de São Petersburgo, neste mês, acho que mais para o fim do mês. Você vai? Provavelmente vai, né? Então fiquem atentos, porque eu acho que bom, quem sabe, né? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas vai saber o que pode acontecer depois daquela primeira tentativa. Eles estão atacando São Petersburgo com frequência agora. E com todo esse equipamento britânico, francês, alemão, talvez sejam desmontados e depois remontados na Ucrânia. Mas dá no mesmo. E aí são usados para matar russos dentro da Rússia. E o Ocidente acha que isso é normal. E por que Moscou não deveria reagir? Bom, porque o clima lá está mudando. Acho que tanto na liderança, quanto, com certeza, entre a população, as pessoas ficaram muito revoltadas depois daquele ataque ao dormitório que matou 21 pessoas. Olha, eu vi a mesma coisa na mídia em todo o Ocidente. Estão dizendo agora que os ataques à infraestrutura de energia da Rússia já começam a ser sentidos na economia russa, e há uma grande comemoração por causa disso. Mas parece que não percebem que quando eram ataques pequenos, a Rússia podia simplesmente absorver essas ações ocidentais disfarçadas de ataques ucranianos. Só que, quando esses ataques ganham força de verdade, aí eu me pergunto, por que estamos comemorando? Isso significa que os russos não podem mais fingir que nada aconteceu. Agora eles vão ter que encontrar uma forma de retaliar contra a Europa e, claro, intensificar a guerra na Ucrânia. Então agora eu esperaria mais ataques contra Kiev, mais brutalidade, e também a Europa vai acabar virando um grande alvo. Parece que não há nenhuma noção de que as ações têm consequências, mas, de novo, como você disse, eles comemoram. É muito estranho ver isso, essa falta total de pensamento estratégico sobre o que queremos alcançar. E como exatamente isso pode ser alcançado? Porque eles podem odiar a Rússia o quanto quiserem, podem odiar o Irã e querer destruí-los. Mas se não existe um caminho claro, o que exatamente estamos fazendo? Eu já não entendo mais a política, porque para mim não faz sentido. Acho que eles abandonaram a razão faz tempo. Quando você faz essa pergunta específica, eu não sei bem o que eles estão tentando fazer. Não sei, mas a minha impressão é que eles colocaram tudo nas costas da Ucrânia. É praticamente a razão de existir de Bruxelas agora, de um jeito até extremo. Tudo gira em torno da Ucrânia, para eles é só Ucrânia. Agora, a gente não pode simplesmente seguir por esse caminho. Quero dizer, a Europa não tem dinheiro, não tem munição para entrar em guerra com a Rússia. Então, do que se trata tudo isso, além de se preparar para isso? Eu acho que, no fundo, ainda existe em Bruxelas a esperança de que, de alguma forma, o Trump saia de cena em breve e que depois venha uma nova administração quando quer que isso aconteça. E aí, sabe, voltamos à época da Segunda Guerra Mundial que muita gente nunca esqueceu. Convenceu Roosevelt a se juntar à Europa numa guerra contra a Rússia. Então eu acho que, no fim das contas, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso é uma fantasia dos europeus. Eles fantasiam, sabe, assim como Israel fantasiou em trazer os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã. Os europeus imaginaram que iam mostrar para os americanos que a Rússia é fraca, para então conseguir trazê-los para se juntar a eles. E você deve lembrar, o rei Charles disse exatamente isso depois de visitar o Congresso. Ele falou algo como, agora, a América precisa se preparar junto com a Europa para uma guerra contra a Rússia. Eu não sei como, quer dizer, foi uma coisa extraordinária de se dizer. Por que isso estaria no interesse europeu?
Mas por mais estranho que pareça, ele disse, é claro que parte do discurso dele foi escrita pelo governo, mas ainda assim ele disse, foi realmente algo impressionante pedir de forma tão direta uma guerra americano-europeia contra a Rússia. Que não da que estão passando. Eu acho que, sabe, tem muita coisa acontecendo. É bom, tudo isso seria impensável. Imagina, na época da Guerra Fria, o Charles ali dizendo, vamos nos preparar, precisamos ir à guerra contra os soviéticos. Quer dizer, isso é uma loucura, mas acabou se tornando algo normal. Mas isso também mostra, eu acho, uma semelhança entre a Rússia e o Irã. Quando um país está numa situação estratégica em que tudo está em jogo, em que o resultado é tudo ou nada, ele acaba disposto a correr riscos enormes e fazer coisas muito imprudentes. Mas, de novo, é por isso que o objetivo deveria ser buscar uma solução que não seja tudo ou nada, especialmente quando derrotar o adversário não é uma opção. E como você disse, eu costumo lembrar quando o assunto é a Rússia. É preciso ter cuidado com o que a gente deseja. Porque se a Rússia estiver perdendo, se você tem a maior potência nuclear do mundo envolvida numa guerra, e ela acredita que está perdendo e que isso é uma ameaça existencial, você não quer vencer essa guerra. É assim que se acaba num confronto nuclear. Mas o mesmo pode valer para Israel e Irã, porque eles já não conseguem mais derrotar os iranianos. E à medida que percebem isso, mesmo com perdas, mesmo que a guerra não termine, enquanto o Estreito de Hormuz estiver sob controle iraniano, isso muda não só a região, mas também a geopolítica global. Mas será que existe uma terceira estratégia? Porque eu não gosto de ver Israel numa situação de tudo ou nada. Porque, sabe, se o risco é tão alto, eles podem acabar apostando tudo numa estratégia nuclear. Por outro lado, será que existe uma terceira opção? Algo que permita transformar as relações? Porque eu me lembro quando os chineses tentaram administrar ou negociar uma melhora nas relações entre os sauditas e os iranianos. Aí, o ex-chefe do Mossad, Efraim Halevi, veio a público e disse, talvez a gente devesse fazer o mesmo. Não há motivo para não termos relações fundamentalmente diferentes com os iranianos. E de fato eu sei que você também mencionou no passado, quando conversamos, que esse tipo de guerra extrema e contínua está drenando o ethos, a alma, ou até o futuro de Israel. Então existe um caminho em que os israelenses possam... Bem, os europeus conseguiram buscar uma arquitetura de segurança pan-europeia com os russos. Isso parece simples, mas haveria algo parecido que os israelenses pudessem fazer para, como o Halevi sugeriu, transformar de forma fundamental essas relações. Porque parece que a questão palestina, tudo acaba conectado ao mesmo problema aqui, né? Sim, de fato. E eu acho que é possível. Ainda não está pronto, claro, esse não é o momento. Mas lembre-se, depois da Revolução Iraniana, Israel teve boas relações com Teherã por um bom tempo. Quer dizer, em parte porque vendiam armas durante a guerra entre Irã e Iraque. Mas depois houve uma mudança em Israel porque o Partido Trabalhista chegou ao poder e o Partido Trabalhista queria mudar a equação. Naquela época, a lógica era que a periferia era aliada de Israel e o mundo árabe mais próximo era o inimigo. Eles queriam inverter isso e fazer paz com os Estados Árabes. E foi o que aconteceu. Tudo se inverteu. A periferia passou a ser vista como inimiga e os Estados Árabes se tornaram o foco, como vemos hoje, sendo pressionados a entrar nos acordos com o Irã. Mas quer dizer, isso já existia naquela época. E claro, de repente o Irã, que até então não era visto como uma ameaça existencial, da forma como Netanyahu sempre apresentou ao longo da vida dele, naquele momento, para manter o fluxo de dinheiro e fazer tudo continuar funcionando nos Estados Unidos, com aquele lobby pró-Israel, eles precisavam de um novo inimigo. E foi daí em diante que o Irã passou a ser esse inimigo. O Irã sempre está, sabe, a uma semana de ter uma bomba nuclear. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A gente ouve isso há uns 20 anos.
desde aquele período, vindo do Netanyahu. O discurso é sempre o mesmo. O Irã é o inimigo, o Irã vai ter uma arma nuclear, o Irã vai usá-la contra Israel. Quer dizer, isso foi feito de forma explícita para facilitar a mudança em direção ao chamado exterior próximo, para fazer as pazes com o exterior próximo às custas da frente árabe. E como consequência, o Irã foi demonizado e continua sendo demonizado desde então. Então, teoricamente, pelo menos Israel poderia escolher voltar atrás. E não para transformar os Estados Árabes em inimigos, mas para simplesmente voltar e entender a situação. Sabe, se você me perguntar, no fim das contas, como, e eu acho que isso vai acontecer em algum momento, como Israel sai dessa situação? Bem, uma coisa que eles poderiam fazer seria conversar com o Irã. Não seria tão difícil assim. Na verdade, alguém em Israel já sugeriu isso. Ele era o chefe da Comissão de Energia Atômica. Ele disse, você vai ver. Primeiro de tudo, sabe, o Irã, Israel vai impedir, os americanos vão entrar depois e os europeus vão se envolver por último. Mas claro, se você quer realmente um acordo, existe só um endereço, digamos assim, que poderia mudar toda a situação na região. Eu sei que é quase uma heresia até sugerir isso. Mas quando um país enfrenta dificuldades existenciais, como Israel parece estar enfrentando agora, as coisas mudam. Eu me lembro que naquela época diziam, olha, para resolver a questão palestina, a gente precisa conversar com o Iraque. Pois bem, para resolver a questão em nível regional, seria preciso conversar com o Irã. E isso está acontecendo, de certa forma, por caminhos indiretos. A Arábia Saudita e outros países do Golfo, talvez não Abu Dhabi, mas outras partes, estão buscando uma nova estrutura de segurança para a região. Uma segurança liderada pelo próprio Golfo, não pelos Estados Unidos, não incluindo os americanos, mas sim uma nova arquitetura de segurança. Isso já vem sendo trabalhado há algum tempo, não é algo totalmente novo. Mas agora ganhou um novo impulso, porque os países do Golfo estão preocupados com o futuro e com o que pode acontecer. Será que vem aí outro ataque ao Irã? Quais seriam as consequências disso? Então as coisas estão caminhando nessa direção. E o Irã, em alguns momentos, deixou claro que, se essa segurança do Golfo, sem os americanos, uma segurança liderada pelo próprio Golfo, realmente se concretizar, Israel poderia fazer parte dela. Por que não? Bom, todo esse objetivo, como a gente tem visto, de se aliar aos árabes do Golfo, ali na vizinhança, contra o Irã, parece que talvez não seja mais sustentável depois que essa guerra acabar. Então parece, sabe, que uma mudança pode acabar sendo imposta aos israelenses. Porque não parece que os iranianos realmente precisem. Eles não precisam necessariamente de um acordo político com os americanos. Porque se eles controlam o Estreito de Hormuz, eu acho que... Bom, se eu fosse conselheiro do governo iraniano, eu diria o que eles já sabem. Se você controla o Estreito de Hormuz, não precisa voltar àquelas sanções devastadoras e a toda essa ameaça constante das bases ao seu redor. Você pode simplesmente colocar pedágios sobre os países. Pedágios mais altos para aqueles que impuseram sanções contra você e assim criar incentivos para que eles retirem essas sanções. Coloque um pedágio maior sobre os que te ameaçam, abrigando bases americanas. E cobre pedágios dos países que usam o dólar nas vendas de energia. Basicamente, é desmontar a conexão do petrodólar com a região. E olha, no fim das contas, essas bases já foram em grande parte destruídas também. As bases americanas nos estados do Golfo. Em algum momento, talvez muitos dos países árabes comecem a pensar se faz sentido reconstruí-las. Eles vão ter que se ajustar a uma nova realidade, se perceberem que a presença dos Estados Unidos trouxe guerra em vez de segurança. No fim, não tem mais como voltar ao antigo status quo.
De fato, você viu agora com Oman, há conversas com os iranianos para participar desse pedágio. Eu acho que é uma boa ideia. Se os iranianos quiserem facilitar a cooperação no Golfo, uma estrutura de segurança que lide com isso de forma coletiva, em vez de viver sob a dominação iraniana. Mas o Trump respondeu, dizendo que se Oman fizer isso, ele vai explodir o país. Só que, em algum momento, não dá para manter todo esse jogo só com ameaças. Então, você e sua esposa acompanham de perto a mídia israelense, especialmente a mídia em hebraico, lá no seu Substack. Você percebe alguma reação sobre a sustentabilidade dessa estrutura de segurança regional? E se pode haver alguma mudança fundamental nessa arquitetura, como a que foi proposta pelo Halevi? Eu acho que a arquitetura vai mudar de qualquer jeito, a arquitetura financeira e econômica. Porque se os iranianos continuarem e insistirem em controlar o Estreito de Hormuz e receber pagamentos nos mesmos moldes do Bósforo, sabe, quando navios passam pelo Bósforo, eles têm que pagar taxas ambientais para a Turquia e outras taxas, que são calculadas com base nas finanças das partes envolvidas no navio. Então, se eles fizerem isso, eu acho que vai ser o fim desse tipo de arquitetura econômica do petrodólar. O Golfo sempre se baseou, desde 73, em uma arquitetura ocidental, financiarizada, e mais recentemente, em uma arquitetura baseada em inteligência artificial, com esses enormes centros de dados sendo construídos em lugares como os Emirados Árabes Unidos. E os iranianos disseram, olha, não dá para continuar com esse tipo de centro de dados. And the Iranians said, well, you can't go on having that sort of data center. If you want to be in the region, you've got to mesh in with... Se você quer estar na região, precisa se integrar à região. Não dá para simplesmente servir de base para centros de dados que provavelmente já foram pensados para fins de inteligência contra o Irã e outros países. Então eu acho que se o petrodólar acabar, e o petrodólar, quero dizer, essa foi a intenção original dos estados do Golfo, aproveitar o preço alto do petróleo, mantê-lo alto e depois mandar os lucros na forma de poupança de volta para Wall Street. E esse dinheiro foi basicamente a alavanca para a grande financiarização que aconteceu no Ocidente, especialmente depois de 2008, com a elite rica se beneficiando de uma enorme transferência de riqueza para uma minoria às custas da economia real no Ocidente. At the expense of the real economy in the West. So to sustain that is, Então, para sustentar isso e eu acho que o Irã eu estou mirando naquela economia toda, sabe, financiarizada, dominada por Wall Street, no Maghreb, não é o principal item da pauta, mas está lá. E se o Estreito de Hormuz for afetado, vai ter que haver uma mudança econômica. Porque se eles quiserem exportar o petróleo e o gás, vão ter que manter relações com o Irã. E aí o Irã também vai questionar as posturas econômicas deles. Alguns estados vão reagir mal a isso, mas muitos não. E a gente já vê isso acontecendo. O número de países tentando abrir relações com o Irã, acho que são uns 30, não sei ao certo, vi algo em torno de 30 mais ou menos. Quer dizer, relações discretas, por baixo dos panos com o Irã. Mas, sabe, isso vai acabar se tornando mais aberto e consolidado. E eu acho que isso vai mudar e pode mudar completamente a cara dessa região. Olha, com essa mudança enorme na distribuição de poder, deveria ser óbvio que o antigo status quo não funciona mais. Mesmo os Estados Unidos, eu acho, também vão ter que rever suas prioridades, porque parece que o governo Trump ainda está muito preso àquela ideia de primazia global. Mas, de novo, isso acaba gerando muito prejuízo para eles mesmos, porque já não reflete mais a realidade da distribuição de poder. A gente viu isso em todas essas guerras. Primeiro, mandaram todas as armas para a Ucrânia para lutar contra os russos. E depois, quando chegou a hora de enfrentar os iranianos, não tinham armas suficientes para defender os países do Golfo. Então, começaram a tirar as armas da Coreia do Sul, desviar esse armamento para enviar à Ucrânia, para o Golfo, para lutar contra os iranianos. E no fim das contas, não derrotaram os russos. Não derrotaram os iranianos.
E também não derrotaram, e nem vão conseguir derrotar, os chineses no futuro. Enquanto isso, os aliados, sejam os europeus, os países do Golfo ou os do leste asiático, estão todos preocupados, achando que os americanos talvez não consigam defendê-los quando chegar a hora. Então, sabe, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles vão ter que aprender a definir prioridades e, mais uma vez, talvez voltar a pensar de forma estratégica. Mas ainda assim, eu tenho um pouco de esperança de que os Estados Unidos consigam se ajustar. However, I'm a bit hopeful that the US can adjust. My greatest pessimism is at the O meu maior pessimismo, no momento, é com a Europa. Eu simplesmente não vejo nada. Quer dizer, eu não entendo como, há alguns anos, a gente conseguia reconhecer que a expansão da OTAN, ou como disse a Angela Merkel, que isso seria interpretado pelos russos como uma declaração de guerra. E agora, de repente, estamos num ponto em que não conseguimos imaginar nenhuma arquitetura de segurança europeia que não seja baseada na dominação do Ocidente. Mesmo com os americanos dizendo que querem sair, mesmo sabendo que não podemos derrotar os russos, mesmo com todas as sanções fracassando, ainda assim, não existe imaginação política para nada além de voltar a algum tipo de bloco da Guerra Fria. É impressionante. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Anyways, do you have any final thoughts before we wrap up? Well, only just one to say that we also Bom, have to só queria dizer que closely a gente também precisa olhar o quanto a inteligência artificial está entrelaçada, e posso chamar isso de uma bolha, porque é assim que eu vejo, nos Estados Unidos com o Golfo. Quero dizer, o Golfo tem investido trilhões e bilhões em projetos de IA nos Estados Unidos e já sediou, por exemplo, centros avaliados em cerca de 30 bilhões nos Emirados Árabes Unidos. E eu acho que, inevitavelmente, toda essa arquitetura, porque os Estados Unidos se afastaram de garantir a segurança dos países do Golfo, de apoiá-los militarmente durante essa guerra. Então eles já perceberam, pelo menos, e os países do Golfo entendem que houve uma espécie de bloqueio por parte dos Estados Unidos. Isso coloca em dúvida toda essa ligação entre os irmãos da tecnologia e os irmãos do Golfo na área de IA e nesse ecossistema todo. Porque sem a proteção americana, quem vai continuar colocando trilhões e trilhões em projetos, seja nos Emirados ou no Catar, sem uma relação estável entre esses países e o Irã? those people and Iran. Well, thank you, as always, for taking Bom, muito obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo e compartilhar algumas das suas ideias. E para quem está ouvindo, mais uma vez, eu recomendo muito visitar o Substack do Conflicts Forum. Tem ótimas análises lá. Então, mais uma vez, obrigado. full of great insights. So thanks again. Foi um prazer, Brad. Tchau por enquanto.